Diz assim a palavra de Deus, 17:32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Fica de pé todos os irmãos, por favor. Mona Lisa, Jason, nós estávamos com saudade de vocês. Aleluias, Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos todos nós lermos juntos. Aqui na minha versão está assim, lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos, é isso aí. 1, 2, 3. Lembrai-vos da mulher de Ló. De novo. Lembrai-vos da mulher de Ló. Querido Deus, nós te louvamos pela tua palavra e pela tua misericórdia em nossas vidas. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe, fala conosco, fala com a tua igreja. Senhor, nós estamos aqui com temor e tremor, Senhor, diante de ti, diante da tua palavra, meu Deus, pelo qual, ó Senhor amado, nós temos a responsabilidade nesta noite de transmitir, Senhor. Que o Senhor venha falar conosco, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém. Sente-se, queridos. Aleluias. O tempo esfriou bastante, né? Essa noite fez frio, né? Glória a Deus. Queridos, vocês sabiam que vai ser lançado um filme aqui agora no Brasil, que já está proibido em alguns lugares da Europa, que se chama Corpus Christi. Quem sabia? Ninguém sabia? Pois é. Este filme, onde tem os atores do filme, eles representam a Jesus e seus discípulos como homossexuais ou como gays. Quem já ouviu falar? As 2 ou 3 pessoas já ouviu. Então, vai ser lançado, eu já tinha ouvido falar, né, acerca desse assunto, e hoje eu fiquei sabendo, diz que está para ser lançado no Brasil, esse filme, e eles estão esperando uma arrecadação muito grande nas bilheterias. E é importante, queridos, nós não darmos ibope para o diabo. Se tem alguma coisa que nós vemos que é contra o que é de Deus, contra a palavra de Deus, contra os princípios que nós defendemos, nós não devemos dar ibope, não é verdade? Porque quando você dá ibope, eu falei aqui no outro dia, você está patrocinando o mundo das trevas. Então, por exemplo, você tem lá um filme lá na televisão ou lá no cinema que é lançado, ou novelas que você sabe que são histórias que vai perverter só os princípios que nós defendemos, que não vai agregar nada, pelo contrário, vai deturbar. Você não deve dar ibope, não é? Você não deve estar lá ligado nesse negócio, que uma que você vai se contaminar e outra que você vai patrocinar a obra das trevas. Então, melhor é a gente não dar esse ibope e, pelo contrário, nós oferecemos esse tempo ao Senhor. Então, veja a que ponto que nós estamos chegando, né? A que ponto? Como que está escancarado a sociedade, ou a depravação sexual no mundo, né? E inclusive no Brasil. Nós estamos vivendo um tempo, querido, que nós nunca vivemos anteriormente. E a cada dia que passa, as coisas vão acontecendo de uma forma assustadora. A tecnologia avança de uma forma tal. Essa semana eu vi numa feira de tecnologia, diz que agora já saiu lá uma televisão, saiu não sei o quê, que os aparelhos vão te obedecer ao comando de voz. Você fala para a televisão, ela liga. Você fala para ela desligar, ela desliga. Né? Você vai mandar nos aparelhos, né? Então, com a sua voz. Então, você vê como que nós estamos vivendo situações assim, as coisas estão acontecendo aceleradamente, né? E o inimigo vai pervertendo, vai trabalhando e vai investindo na sociedade, nas crianças que eu disse aqui,
e as crianças que são as maiores vítimas nas escolas, não é? Então a gente vê a situação que está tão assim fora de controle até mesmo, né? E isso tudo indica que a engrenagem, não é que Deus não está vendo, as coisas vão acontecer mesmo. Por quê? Por causa da maldade do homem, não é? E é bom a gente lembrar o seguinte, que Canaã, quando o povo de Israel entrou em Canaã e ali destruiu os cananeus, não foi porque Deus quis introduzir o povo de Israel ali e destruir os cananeus. Não, é porque a palavra de Deus fala assim, que a medida da maldade dos cananeus tinha chegado no limite de juízo de Deus. Então isso é bastante importante a gente saber, né, que existe um limite para o Senhor. E quando este limite chegar de maldade, então aí nós veremos e viveremos o final de todos os tempos, que está já determinado na palavra do Senhor. Quem crê que a terra está reservada para o fogo, quem crê nisso diz amém. Algumas pessoas creem, não é? Por quê? Porque escrito está na palavra de Deus. Então, se está escrito, nós cremos que a terra vai ser destruída pelo fogo, não mais por água, como disse o Senhor. Bom, mas eu quero falar hoje um pouco com os irmãos sobre a mulher de Ló. Por quê? Eu acredito que eu já até ministrei esta palavra aqui, né? Então, assim, eu vou ministrando aquilo que Deus gera no coração. E, na verdade, eu tenho 2 gavetas lá de esboço, assim, 2 não, tem uma bem cheia lá, né, ministração antiga minha, mas eu nunca vou lá para ver, deixa eu ver aqui, eu não vou, porque eu fico meio perdido, eu falo, puxa, tem muita coisa. Então, eu busco a Deus e Deus me dá um tema para a gente estar ministrando, um texto da palavra do Senhor. E eu acredito que eu já tenha ministrado essa passagem aqui, porque foi uma coisa que muito me marcou na minha conversão. Quando eu era novo convertido, ainda lá na Igreja Presbiteriana do Brasil, e eu era ainda membro da Igreja Presbiteriana, e foi um pastor de fora, e ele ministrou sobre a mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. E aquilo ficou gravado no meu coração acerca da mulher de Ló. Eu não lembro o que ele ministrou, o assunto, não é? Mas o tema daquela mensagem ficou gravado no meu coração. E por que assim Deus me levou e eu fui incentivado a estar falando sobre este assunto? Porque é uma ordenança do Senhor. Aqui é um mandamento do Senhor. Porque aqui foi Jesus Cristo falando, né, sobre a mulher de Ló, e ele dá essa ordem: lembrai-vos da mulher de Ló. Então, na palavra de Deus, fala que nós temos que lembrar de algumas coisas. Por exemplo, quando nós tomamos e participamos da ceia do Senhor, a palavra de Deus fala assim, para nós lembrarmos da morte do Senhor até que Ele venha. Né? É em memória do Senhor. Então fala para nós lembrarmos da crucificação e da morte de Cristo. E há algumas outras coisas mais que o Senhor pede para que nós fazemos, que nós recordamos. E uma delas é exatamente essa: lembrai-vos da mulher de Ló. Então esse texto, ou essa é sempre importante nós lembrarmos e sabermos quem é a mulher de Ló. Quem não sabe quem é a mulher de Ló aqui, levanta a mão, deixa eu ver. Aí, tem umas pessoas que não sabem, né? Glória a Deus. Às vezes a gente pensa que todo mundo sabe, né? Então Ló era o sobrinho de Abraão. Abraão foi chamado lá nas terras de Ur dos Caldeus, uma terra pagã, uma terra que adorava ídolos, deuses, mas Deus achou graça em Abraão e chamou ele, tirou ele daquele lugar, e pediu para que ele largasse a sua parentela, largasse ali todos os seus parentes e fosse para uma terra que ele mostraria. E ele vai e leva consigo a Ló, seu sobrinho.
e a sua esposa, Ló, seu sobrinho, e também a esposa de Ló. E ali eles vão para Canaã. Então, Ló era sobrinho de Abraão. E Ló viveu com Abraão ali nas terras de Canaã por muito tempo. E eles ali foram prósperos, eles prosperaram muito. E a palavra de Deus fala assim que Ló, então chegou um momento da sua prosperidade que Ló e os pastores de Ló e os pastores de Abraão estavam tendo problema para pastorear as ovelhas, por conta de grande prosperidade que eles tinham. E então Abraão disse para Ló: olha, Ló, vamos nos separar. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Porque não convém que os nossos pastores entrem em conflito. E Ló, então, a palavra de Deus fala assim, que ele viu as campinas do Jordão e escolheu aquela boa parte. Ló já começou a ser meio egoísta, não é? Escolheu aquela boa parte. Só que ali havia muita prosperidade, mas ao final das campinas havia uma cidade chamada Sodoma. Sodoma e Gomorra eram duas cidades próximas. E ali em Sodoma era um lugar onde o pecado, havia grandes pecadores contra o Senhor. E Ló então se estabelece ali naquele lugar. Fica ali, né? Se estabelece e começa a prosperar ali e vai morar dentro de Sodoma. E morando dentro de Sodoma, queridos, ali ele se estabeleceu e ficou. Só que Ló, a palavra de Deus fala assim que Ló, ele começou a clamar a Deus porque ele não gostava, não participava daquilo que ele vivia ali, do que as pessoas viviam. Só que a família dele, os servos dele, tudo que ele tinha estava ali. E ele então fica morando naquele lugar. Teve um conflito, Abraão estava sempre por perto, livrou a cidade de Sodoma, foi escravizada a cidade de Sodoma. Abraão se levantou, livrou a cidade de Sodoma juntamente com Ló, e eles continuaram ali em Sodoma. Bem, chegou um período, então, que o que aconteceu? É Gênesis capítulo 19, eu gostaria de me reportar para lá, para ficar melhor, né? Assim, para os irmãos terem um entendimento melhor. Gênesis capítulo 19. Diz assim: capítulo 19, versículo... Isso. É Gênesis 19, 23. Diz assim, a destruição de Sodoma, né? Aqui então o Senhor envia 2 anjos para destruir Sodoma. E esses anjos passam primeiro por Abraão, isso aí fala aqui antes do versículo 23. Passa por Abraão, Abraão intercede pela cidade de Sodoma e Gomorra, e diz assim: olha meu Senhor, se tiver lá 45 justos, o Senhor vai destruir o justo com o ímpio? E o Senhor disse para ele, fala assim: não, Abraão, longe de mim destruir o justo com o ímpio. Se tiver 45, eu não vou destruir a cidade. E Abraão tinha uma intimidade tão grande com Deus que ele foi abaixando o número. Porque acho que ele pensou, falou assim, acho que não tem 45 mesmo não, vamos baixar. Foi baixando até ficar 10. Se meu Senhor, mais uma vez eu te peço, tenha paciência com o teu servo. Se lá tiver 10 justos, o Senhor vai destruir o ímpio com o justo? E ele disse assim, não, Abraão, se tiver 10 justos, eu não vou destruir. E Abraão chegou no limite e falou, não é possível que lá não tenha 10 justos. E os anjos então foram lá para Sodoma e Gomorra. Agora, deixa eu falar uma coisa importante para vocês, queridos. Sodoma e Gomorra não foi exatamente destruído por causa dos pecadores que lá estavam. Foi destruído pela falta de justo naquela cidade.
Você sabe por que o mundo ainda não foi destruído? Porque no mundo ainda tem justos, tem pessoas que foram justificados, lavados, remidos no sangue do Cordeiro. Mas o dia que a igreja do Senhor for arrebatada deste lugar, aí então próximo está o fim. Então foi pela falta de justos. Mas também estava lá homens pecadores, e os anjos foram para a cidade. E é interessante que quando eles chegaram lá, Ló já os encontrou, viu neles algo diferente, e disse para eles, olha, vão para casa, que aqui é perigoso. Eles estavam numa praça, e eles não quiseram. Ló insistiu, e levou eles para casa. E durante a noite, queridos, quando já iam dormir, os homens daquela cidade foram até a casa de Ló, e começaram a pedir àqueles homens que trouxessem eles para fora, para abusarem deles. É interessante a história. E eu estava assim, falando com Deus, mas Senhor, por que a palavra de Deus, ela nos traz essas revelações? Porque os pecadores, os homens daquela cidade, querido, diziam a Ló, manda aqueles dois homens, esses dois viajantes aí, e traz para fora para nós abusarmos dele, quer dizer, abusar sexualmente deles. E Ló, então, no Oriente tinha uma cultura, né, de proteger ao máximo o visitante, aquele que estava debaixo do seu teto, que Ló, ele chegou a oferecer às suas filhas, suas duas filhas, que eram virgens, ele disse assim, olha, fique com as minhas filhas, mas não mexa com os visitantes. Mas aqueles homens, eles cruelmente, né, já falaram assim, olha, nós não queremos saber, nós vamos, agora, quem é você, estrangeiro, quer ser juiz entre nós? Nós vamos pegar eles e depois nós vamos pegar vocês. E aí a Bíblia diz que os anjos saíram para fora e cegaram eles. Eles ficaram totalmente cegos, né? E ali os anjos, então, decretam o castigo. Então, eu estava perguntando para o Senhor, por que está essas revelações íntimas, né? E o Senhor, o Espírito Santo falou muito claramente ao meu coração que o pecado da depravação sexual, o pecado da imoralidade, é como o pecado da idolatria, é como o pecado da prostituição, né? Os irmãos sabem que a idolatria é uma prostituição espiritual. A idolatria é prostituição, é a mesma coisa que prostituição, só que é prostituição espiritual. Por exemplo, a pessoa serve a Deus, Jesus, mas aí tem fulano, ciclano, beltrano, os amantes, né? Prostituição espiritual. E o Senhor disse assim, olha, não, é para que ficar claro qual era o motivo, o pecado que mais predominava na época. E aí, Ló, então, está ali, foram cegados, eles foram dormir, e depois, logo pela manhã, a palavra de Deus fala aqui, no versículo 23, saiu o sol, aqui no versículo 21, disse-lhe, quanto isso, estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela. Aqui falando já onde que eles iriam. Mas aqui no versículo 28, no versículo 18, ele diz assim, respondeu-lhes Ló assim, não, meu senhor. Aliás, no 17, para a gente compreender melhor. Havendo-os levado para fora, disse um deles, livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló, assim não, meu senhor, eis que o teu servo achou, sim, eis que o teu servo achou mercê diante de ti. E aí pediu para ir para uma cidade, em vez de ir para o monte. Na verdade, o monte representa o altar, né? No mundo espiritual. O monte representa o altar, né? O altar representa o monte. Mas eles não quiseram ir para Zoar. E aí, queridos, a Bíblia fala assim, os versículos que antecedem, os que vêm depois,
fala que os anjos apertaram com Ló, porque eles se demoravam e não queriam sair. E eles apertaram com Ló para que Ló saísse e puseram eles a caminho e disseram: olha, não olhe para trás. Foi uma ordem dos anjos a Ló e a toda a sua família. Vai, corra, se apressa. E os anjos, eles se demorando, pegou eles pelas mãos e tirou eles daquele lugar. E aí a palavra de Deus fala assim, que veio fogo, veio enxofre sobre aquela cidade. E a mulher de Ló olhou para trás. Diz assim, ó. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. Versículo 25. E subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores da cidade e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Então, nós, meditando nessa passagem, o contexto de Lucas fala da volta iminente do Senhor e do juízo de Deus na terra. Da volta iminente do Senhor, e ele arremete para os personagens do passado, e um deles foi a mulher de Ló. O outro foi Noé, porque alguém perguntou para ele, falou assim: Senhor, quando se dará o reino de Deus aqui na terra? Ele disse assim: olha, o reino de Deus está entre vós, só que haverá um tempo do juízo, haverá um tempo em que o Senhor vai vir como relâmpago no céu. Será como os tempos de Noé, que casavam e davam-se em casamento. Só que veio o dilúvio, as portas se fecharam e todos morreram e pereceram. Vocês sabem que Noé foi um pregador do passado, insistente. 120 anos demoraram-se para fazer a arca, construir a arca. E durante todo esse período de tempo, Noé pregava, anunciava, mas as pessoas não levavam em conta a pregação de Noé. Pelo contrário, eles não achavam que isso iria acontecer. De igual forma, Ló. Quando Ló foi, se você for ver no contexto aqui do capítulo que nós lemos, você vai ver que Ló saiu para avisar os genros, e avisou os genros, que eram os esposos, os noivos das suas filhas, mas eles, achando que Ló gracejava, não levou em conta a pregação de Ló, e por isso se perderam. E aí, queridos, ele fala assim, que nós devemos lembrar da mulher de Ló. E é bom, sempre importante, que quando o Senhor fala sobre Ló e fala sobre Noé, ele está falando das pessoas que se perderam, que não acreditaram na pregação. Mas quando fala da mulher de Ló, queridos, está falando da pessoa que acreditava, que era crente. Porque quem era a mulher de Ló? A mulher de Ló era uma mulher que tinha experiência com Deus. Não só experiência com Deus, mas era uma mulher que andou e morou com Abraão. E quem era Abraão? Abraão era o pai da fé. Era um homem que destacado na palavra de Deus como pai da fé. Então era uma mulher privilegiada. Em 2 Pedro, no capítulo 2:7, diz que Ló era justo, um homem justo. Deus livrou o justo Ló em Sodoma. É interessante, não é? Que é uma referência, Ló faz uma referência como homem justo. Então, quem era a mulher de Ló? Mulher e esposa de um homem justo. Mãe de 2 filhas virgens em uma cidade depravada sexualmente.
mas a casa de Ló era uma casa de crente, de pessoas que criam em Deus. Tanto é que os anjos vieram para a destruição de Sodoma, atendendo às orações de Ló. Então, quando Jesus fala assim, lembrai-vos da mulher de Ló, ele não está falando lá para o perdido, ele não está falando para aquele que não está dentro da sua casa, que não tem experiência com Deus, não. Ele está falando para pessoas de dentro da sua casa. Então, quem era a mulher de Ló? Uma mulher privilegiada, que tinha muitos recursos, que viviam na bênção do Senhor, que desfrutava da mordomia de Sodoma que oferecia. Lembrai-vos da mulher de Ló. E aí, querido, qual é a relevância de quem faz esta exortação? Porque, além de nós pensarmos nisso, qual é a relevância de quem faz essa exortação? Porque quem faz essa exortação, queridos, ele não era o apóstolo Paulo, ele não era um profeta, ele não era o Abraão. Quem faz a referência desta passagem e faz essa lembrança é o próprio Jesus Cristo, Senhor, Criador dos céus e da terra. É aquele que tem poder não somente para matar o corpo, mas para matar o corpo e lançar a alma no inferno. Ele mesmo disse sobre isso. Olha, não temeis os homens, temeis antes a Deus, que tem o poder de matar o corpo e lançar a alma no inferno. Então, quem é que faz essa referência? Nós temos que ver o seguinte, quem faz essa referência, querido, e nós temos uma teologia hoje, que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento, que o Deus do Antigo Testamento era um, inclusive tem aí um doido aí, que é um teólogo maluco aí, que arrancou o Novo Testamento e tirou todas as referências do Antigo Testamento e ficou só com aquelas partes do Novo Testamento e disse assim, ó, esse Deus sim é um Deus de amor, esse Deus sim é um Deus que devemos servir, mas o Deus do Antigo Testamento é um Deus cruel, mas na verdade não é um Deus cruel, é o mesmo Deus. Ele em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, ele diz assim, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o primeiro e sou o final, eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso, aleluias. Ele é o Deus Todo-Poderoso, é o mesmo Senhor de Ló, é o mesmo Senhor de Abraão, é o mesmo que faz menção e diz, lembrai-vos da mulher de Ló. Por que ele faz essa menção de lembrar da mulher de Ló? Para não olhar para trás. Não olhar para trás. Ele diz assim, lembrai-vos da mulher de Ló. E o que ele fala para a mulher de Ló? E fala para a sua família. Vocês vão e não olhem para trás. Era uma ordem. Era uma ordenança. Então, o simples ato de olhar para trás, queridos, não é um ato de condenação, não é? Porque você está aí e você olha para trás. Mas não é isso que o Senhor quis dizer. Na verdade, o que o Senhor quis fazer menção aqui, não é de um olhar para trás, mas ele fala de desejar voltar para trás, de retornar a uma vida que ele fora tirado. Não é? A mulher de Ló estava sendo tirada de Sodoma e enviada a um outro lugar de salvação. E por isso, o Senhor disse, não olhe para trás. Ele faz essa referência, querido, dizendo para ela, assim, olha, ou para ela ou para nós no dia de hoje, olha, você não deve retornar atrás. Você não pode retornar, você não pode voltar atrás. Quer dizer,
regredir na sua vida, ir para o estado que você estava antes, de perdido, de pecador. Então, o Senhor está dizendo assim, olha, você deve ir em frente, esquecendo-se das coisas que para trás ficam, eu vou para frente, olhando para o alvo, que é o Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor Jesus. Então, a verdade é, queridos, que o ato de olhar para trás não era isso, mas é aquele negócio que quando Deus tira o povo de Israel do Egito, depois de estar escravo, tira da escravidão, do jugo da escravidão, e colocam eles a caminho de Canaã. Mas no trajeto do caminho de Canaã, uma parte do povo começou a olhar para trás e dizer, e ter lembrança e desejar no seu coração voltar para trás. E eles diziam assim, que saudade da cebola, do alho que nós tínhamos no Egito, da carne que nós tínhamos no Egito. Quer dizer, olhando para trás. Então faz referência a isso, de olhar para trás. Não é? É aquela pessoa que saiu das drogas, que saiu do vício do álcool, que saiu do vício, sei lá, do jogo, que saiu do vício. Aí você está caminhando, o Senhor te tirou, o Senhor te deu força, te deu graça, você começa a caminhar, e aí chega na caminhada, no meio do caminho, aí você começa a desejar e voltar e olhar para trás, desejando, que saudade da cocaína, que saudade da balada, que saudade disso e daquilo. Isso é uma afronta contra Deus e traz o juízo de Deus. Então, falar de olhar para trás, né? Em Lucas, no capítulo 9, versículo 62, diz assim, Jesus falando, né? Ninguém que colocando a mão no arado olha atrás e é apto para o reino de Deus. O que Jesus quis dizer? Se você assumiu um compromisso, não volte atrás. Se Deus te deu essa oportunidade, este privilégio, te arrancou do império das trevas, das mãos do diabo, do vício, não volte atrás, meu irmão, senão você vai enfrentar o juízo de Deus. Não volte atrás. O que fez a mulher de Ló? Olhou para trás, simbolizando sua volta para Sodoma. Por quê? Porque ela tinha saído de Sodoma, mas o seu coração, a Sodoma não tinha saído do seu coração. O que acontece, queridos, com muitas pessoas que vivem voltando atrás? É porque Deus os tira do lugar, que é conversão. Mas aí ele não pratica a santificação. A santificação é o seguinte, a conversão você sai do Egito, a santificação, o Egito tem que sair de você. Quando você se santifica, quando você se converte, Deus te tira de Sodoma. Mas quando você pratica a santificação, se aparta do mal, se entrega a Deus, busca o Senhor, o Egito ou Sodoma vai sair de você. E aí então você está apto para estar adorando e louvando ao Senhor e não vai voltar mais atrás. Conversão e santificação tem dois significados importante, e é importante que você assuma todos os dois, porque Hebreus 11:6 diz assim, sem santificação ninguém verá a Deus, aleluias. Não adianta nós só nos convertermos, não, eu me converti, não, queridos, a Bíblia diz que aonde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Se você ainda nutre o mundo no seu coração, as coisas do mundo, os pecados, as coisas que satisfaz a carne, o seu coração ainda está lá, então é bem provável que você vai olhar para trás, você vai se transformar numa estátua de sal. Então, por que ela olhou para trás? Por causa do apego, querido, com Sodoma e Gomorra. Porque Sodoma oferecia para eles o conforto. O
conforto, queridos. Tanto que eles tinham passado uma situação na madrugada toda. Aqueles homens querendo invadir a casa deles, querendo tomar aqueles visitantes que eram os anjos, para levar para fora, para abusar, queriam destruir a casa de Ló. E eles passaram de madrugada, os anjos interveram com eles, cegou todos aqueles homens, e eles dormiram. E aqui a palavra de Deus fala assim que eles se demoraram. Olha lá no capítulo 15, 16, quer ver? Ó? No 15, só para você entender. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, no capítulo 19. Apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas, que aqui se encontram, para que não pereça no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pelas mãos, e ele e sua mulher e suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Por causa da misericórdia do Senhor. Não é? Então, por que a mulher de Ló se demorou? Porque Sodoma ainda estava no coração dela. Sodoma ainda fazia parte do coração dela. Ela não tinha ainda o Senhor como aquela pérola preciosa. E se tinha se perdido por causa de tantas ofertas de Sodoma. Não é assim, queridos? Quantas pessoas que hoje, nós vivemos dias, querido, que o jogo de futebol compete com os cultos da noite. Só tem um jogo de futebol importante, aí, importante entre aspas, né? Aí ele pensa 2 vezes, quando não falta na casa do Senhor, deixa de vir. Por quê? Porque ainda Sodoma tem seduzido. E olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, querido. O mundo é sedutor. É sedutor. O mundo é terrível. Ele nos seduz, ele quer nos prender, ele quer nos destruir. Mas a decisão cabe a você, meu irmão. A decisão cabe a mim de me posicionar. Não, eu sirvo ao meu Deus Todo-Poderoso e eu não vou deixar me levar para o Sodoma e nem por aquilo que ela oferece. Então, o coração dela ficou lá em Sodoma. Por isso ela olhou para trás. Por que ela olhou para trás? Porque ela foi desobediente, insubmissa. O anjo do Senhor disse assim: olha, vai e não olhe para trás. Mas ela duvidou da palavra de Deus. Da palavra que o anjo tinha proferido: olha, essa cidade vai ser destruída. Mas ela não acreditou, queridos. Por que ela não acreditou? Por que eu digo e afirmo? Porque ela olhou para trás. Qual é o problema hoje, nós, muitas vezes? É que nós não acreditamos na palavra de juízo de Deus. Olha, Jesus vai vir, Jesus vai arrebatar a igreja, olha isso, vai acontecer isso e aquilo, mas aí as pessoas, olha, queridos, e a maioria de nós vivemos como se Jesus não fosse voltar. É verdade, querido. A maioria de nós, a maioria. Converte eu também, Jesus. Misericórdia. A maioria de nós, queridos, não acreditamos muito de verdade. Afinal, Deus é bom, é misericordioso. Sim, Deus foi misericordioso com eles, tirando eles, por causa da misericórdia do Senhor, tirando eles da cidade de Sodoma, colocando eles a caminho, e dizendo para eles, ordenando a eles: não volte, não olhe para trás. Então, a verdade é, queridos, que eles não acreditaram. Ela foi desobediente, insubmissa,
porque não acreditou na palavra do Senhor. E às vezes nós estamos assim, vivendo, né? Às vezes nós condenamos tanto a mulher de Ló. Mas quantos de nós, queridos, que ouve a palavra de Deus, a advertência do Senhor, olha, não olhe para trás, aí na semana você fica sabendo, e a pessoa ainda fala, estou fraco, que eu caí, que eu não sei o quê, voltou atrás, desobedeceu. Por quê? Porque não acredita, querido. Não acredita. Mas ela virou uma estátua de sal, que para nada serve. A mulher de Ló transformou numa estátua de sal. A mulher de Ló olhou para trás. Ela olhou para trás. Por que ela olhou para trás? Porque ela não acreditou na palavra do Senhor. Porque ela estava com seu coração preso em Sodoma. Mas deixa eu falar uma coisa aqui em nome de Jesus e profetizar. Se você ainda está preso por alguma situação, algum vício, alguma coisa, deixa eu te falar algo aqui em nome de Jesus Cristo Nazareno. O Senhor Jesus Cristo, aquele que quebra as correntes, aquele que coloca a liberdade, o cativo e o oprimido, aquele que quebra as correntes das cadeias e coloca em liberdade, está aqui nesta noite em nome de Jesus, e Ele quer fazer algo na sua vida, tirar você não só de Sodoma, mas quebrar as correntes em nome de Jesus, para você caminhar para a glória do Senhor, e até o dia que Ele voltar em nome de Jesus. A mulher de Ló olhou para trás, mas sua família não olhou, querido. É interessante isso aqui, né? Porque Ló, a mulher de Ló tinha o marido, as 2 filhas e ela. E ela chegou num determinado lugar da caminhada, ela olhou para trás. Mas nem Ló e nem as suas 2 filhas olharam para trás. E isso é importante, queridos, nós ressaltarmos, porque a ordem para nós e para todos nós é não olhar para trás, ou lembrarmos da mulher de Ló, que olhou para trás. Ló e suas filhas, as suas filhas continuaram caminhando. Ló também, por quê? Queridos, e é importante isso, queridos, porque tem muita gente que se perde porque o marido para, porque o filho se desvia, porque o vizinho não quer vir mais na igreja. Meu irmão, a sua vida com Deus é sua, você vai dar conta a Deus por sua vida. O seu vizinho, o seu pai, a sua mãe, o seu filho, ele não pode te salvar, querido. O que pode te salvar é Jesus Cristo, Senhor, e você caminhando na presença do Senhor, sem olhar para trás, aleluias. Mas minha mulher olhou, meu irmão, ela virou uma estátua de sal, você vai virar também? Meu filho se desviou, ele virou estátua de sal, você vai virar também? Continua a sua caminhada, querido. A salvação é individual, aleluia. Você não pode salvar seu pai, sua mãe, seu filho, sua irmã, não. A única coisa que você pode fazer é pregar para eles. Pensa que as filhas dela parou? Não parou não, meu irmão. Nem Ló. Foram embora. Então, porque tem gente que é assim, nem anda, vive olhando para trás e quer impedir os outros de andar. Nem entra no céu, é que nem os fariseus que Jesus falou lá, né? Nem entra no céu, ainda fica na porta do céu para os outros não entrar. Tem um corinho que a gente cantava antigamente, que fala assim: caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, para cá. Aleluia. E tem uma...
É isso aí. Se você não vai, não me impeça a ir. Eu estou indo. Então, queridos, o Senhor te tirou já do Egito. Esse negócio de cebola, de alho, deixa para lá. Lá no céu tem outras coisas muito melhor. Tem um maná dos céus. Aliás, aquilo que tem lá no céu nem foi nos revelado, porque nós não somos assim. Estamos prontos para ser revelado. A Bíblia diz que aquilo que nunca subiu à nossa mente, nunca chegou ao nosso ouvido, nós nunca ouvimos, nem pensamos, é o que tem preparado, reservado para aqueles que vão estar com o Senhor na glória. Então, querido, não é tempo de parar, é tempo de caminhar. As coisas estão difíceis, a depravação e tantas coisas que estão acontecendo, mas não seja isso, querido, o motivo de você olhar para trás. Não permita, querido, que ninguém e nada te impeça na sua caminhada. Nada, né? Nada te impeça. Nem ninguém, querido, como amigos, né? Amigos, parentes, mãe, pai, profissão, prazeres neste mundo. Não permita que nada impede seu objetivo. Olha, queridos, reino de Deus e andar na presença de Deus é para a pessoa decidida, determinada. Eu vou chegar lá, nada vai me impedir, porque se a pessoa é vacilão, se a pessoa é frouxo, ele não vai chegar. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus Cristo, que o Senhor não chamou nós para retrocedermos para a perdição, mas para caminharmos, irmos em frente para a salvação em nome de Jesus, aleluia. Então não impeça, querido, e nem deixa nada te impedir. E você, quero concluir, lembrai-vos da mulher de Ló. Nós devemos ensinar os nossos filhos, corrigir, ensinar mesmo, querido. É tempo de nós termos mais cuidado ainda, mais cuidado, de ensino mesmo, ensinar a palavra de Deus, ensinar a temer a Deus. Isso é muito importante, porque tudo aquilo que você planta na vida do seu filho hoje, ele vai colher no dia de amanhã. E tem outra, querido, seja santo. O Senhor disse assim, seja santo, porque eu também sou santo. E santidade, querido, é estar separado. É se separar do mundo, se separar do pecado, da injustiça. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Ah, fulano vai ver a Deus. Não, querido. Ninguém verá Deus. Lembre da mulher de Ló. Lembre sempre da mulher de Ló. Por quê? Porque é um mandamento. Lembrai-vos da mulher de Ló. O que a mulher de Ló fez? Era uma crente ela. Ela olhou para trás. Sabe por quê, querido? A mulher de Ló não era prostituta. A mulher de Ló não era idólatra. A mulher de Ló não era viciada. A mulher de Ló não era uma pecadora desenfreada. A mulher de Ló era uma dona de casa, exemplar. Recebeu os anjos, fez comida para os anjos. Criou 2 filhas na disciplina. Mas o problema é que ela desanimou, olhou para trás. Foi insubmissa e desobediente à palavra de Deus. Então não olhe para trás, querido. É as pequenas coisas que o diabo usa para nos desanimar. Lembre da mulher de Ló, para não cometer o mesmo erro que ela cometeu. Lembre-se da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló, porque os dias são maus e qualquer hora dessa o Senhor vem e vem buscar a sua igreja e certamente a destruição também virá nessa terra. Querido, não tem saída. Está escrito e nós cremos naquilo que está escrito. Lembrai-vos da mulher de Ló. Mas deixa eu
só concluir, porque eu não quero deixar isto, assim, esta palavra, com um ar de exortação e deixa para lá. Deixa eu falar para você, querido, que a misericórdia de Deus, ela permanece até o dia da volta do Senhor. Nós somos aqueles que, sim, estamos introduzidos em um Sodoma, que os dias de hoje é a Sodoma de antigamente. Mas somos aqueles que somos acompanhados pelos anjos do Senhor, e o anjo do Senhor aqui é o próprio Jesus. Ele representava o próprio Jesus. E ele, queridos, e Deus não é um Deus cruel que quer que todos se percam. É um Deus, não. O nosso Deus é um Deus longânimo e misericordioso. É um Deus misericordioso, porque se não fosse longânimo e misericordioso, o mundo já tinha, a engrenagem já tinha terminado. Mas a misericórdia de Deus ainda permanece e se renova a cada manhã. E é tempo, querido, de nos posicionarmos. A palavra de Deus fala assim, que nos últimos tempos, aqueles que são santos, que se santifiquem ainda mais. E aqueles que são sujos, que se sujem ainda mais. Queridos, nosso objetivo não é ficar rico aqui na terra, não. E se o seu objetivo é esse, é claro, o pastor aqui ministrou, e Deus quer mesmo que seus filhos vivam bem. Mas deixa eu te falar uma coisa, querido. Ou tendo ou não tendo, o nosso objetivo é chegar até lá, aleluia, nos céus e morar eternamente com o Senhor. Então, nosso objetivo tem que ser esse. A nossa esperança é a vida eterna. Lembrai-vos da mulher de Ló. Repete comigo. Lembrai-vos da mulher de Ló. Aleluia. Mais uma vez. Lembrai-vos da mulher de Ló. Então busque o Senhor enquanto se pode achar, diz Isaías. Invocai-o enquanto está perto. Aleluia. É tempo de buscarmos a Deus. Fica de pé, nós vamos orar. Aleluias. Tem alguém no nosso meio que não aceitou a Cristo como Senhor e Salvador ainda? E quer fazer hoje? É uma boa oportunidade. Se tiver, levante uma das suas mãos. Sim. Tem alguém que gostaria de se reconciliar com Cristo? Eu fui advertido no dia de hoje para eu não olhar para trás. Eu quero pedir forças ao Senhor. Graças, Senhor, para que Ele me fortaleça e eu caminhe sem titubear. Tem alguém? Se tiver, levante uma das suas mãos. Eu faço isso, querido, porque eu quero dar oportunidade, às pessoas a se reconciliarem, a entregar sua vida a Cristo. Porque às vezes, queridos, sempre vai ter aquele dia que vai ser o último culto da sua vida. A última oração, o último dia que você vai lembrar de Deus, que você vai se levantar. E a gente não sabe, não é verdade? Não sei se é hoje, se é amanhã, se é depois. Talvez esse culto seja o último para alguém de nós. E não quero aqui trazer palavra de peso, de morte, não, mas é uma realidade, né? Para que não. E fica aí essa oportunidade. Vamos orar, vamos falar com Deus.
poderoso, glorioso. Em nome do Teu Filho Jesus, meu Pai. No dia de hoje, meu Deus, nós recebemos uma palavra, Senhor, de exortativa, meu Pai, que o Senhor trouxe a nós, para que nós pudéssemos lembrar da mulher de Ló. Ó Deus, uma mulher, Senhor, que tinha tudo na vida, meu Deus, tinha experiência contigo, mas que olhou para trás, Senhor, desobedecendo as ordens do Senhor e a sua palavra. Ela foi submissa, meu Deus, porque o seu coração estava preso lá em Sodoma. Ó Deus querido, e se há, Senhor, no nosso meio, no dia de hoje, alguém que está preso ainda em Sodoma, com o seu coração, meu Deus querido, ainda, ó Deus, sendo oferecido no altar de Sodoma, meu Deus, que o Senhor venha usar de misericórdia. Ó Deus querido, a Tua palavra diz que o Senhor se manifestou para que nós pudéssemos, ó Deus querido, desfazer todas as obras das trevas. Então, todas as correntes do inferno sejam quebradas em nome de Jesus. Ó Deus querido, todo e qualquer laço do inimigo, Senhor, ó Deus, armadilhas, Senhor, em nome de Jesus eu desfaço, anulo agora toda ação do inferno, quebra o arco, destrói as lanças, queima os carros no fogo, meu Deus, em nome de Jesus. Que haja libertação, meu Deus, que haja liberdade no nosso meio para Te adorar, para Te louvar, Senhor, que nós possamos aprender com a mulher de Ló, meu Deus, e não olhar mais para trás, prosseguirmos em frente, meu Senhor. Ó, meu Deus querido, ainda que alguns, Senhor, olhem para trás da caminhada, nós possamos caminhar, Senhor, resolutos, Senhor, ó Deus querido, olhando para o alvo, Senhor amado, ó Deus, que é o Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa a Tua igreja, Teu povo, Senhor, que aqui está, ó Deus querido, e que esta palavra, meu Deus, Senhor, possa ficar gravado nos corações e venha fazer o efeito, meu Deus querido, pelo qual ela foi mandada, meu Deus. Lembrai-vos da mulher de Ló, em nome de Jesus, meu Pai. Oramos, Senhor, já agradecido, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Quem crê diz amém.